Meus irmãos, no primeiro culto, ninguém nunca viu, mas aqui eu acho que vocês já viram, o filme 300 dos espartanos. Quem já viu? Só 2, vocês têm que ver, vocês gostam de filme, é muito bom. Os espartanos ali, eles eram guerreiros gregos, e eles, 300, porque eles com 300 homens enfrentaram homens de 10 mil, 20, 30 mil, um exército. E é uma história real, envolve um pouco de mitologia, mas uma criança com 7 anos, eles pegavam ela para ser treinado, para ser um guerreiro. E eles diziam que não poderia ter nenhum defeito esse guerreiro, porque eles, ao se defender, você vai ver no filme, eles se defendem em bloco, né? Quem gosta de coisas de polícia, militar, eles se defendem em bloco. Então todos, o que está aqui protege o da esquerda e o da direita. Então não poderia ter nenhum soldado meia boca, tinha que ser só gente bom mesmo. Tanto que você vai ver no filme lá, os caras com 1,90 m, todos muito fortes, realmente intimidavam o outro exército. Porque nós vemos aqui, irmãos, que esse texto fala de batalha, não é batalha de luta, de guerra. E Moisés mandou escolher alguns homens, porque a gente pensa o seguinte: se você vai para uma briga contra 100, quanto mais gente você tiver, melhor, não é? Se você tem 100 contra 100, está no pau, mão a mão, né? Mas não foi assim, e com os espartanos não eram assim. Tanto que tem uma cena que vem um outro povo para ajudar eles na batalha contra o rei Xerxes. Até o ator que faz o rei Xerxes é o Rodrigo Santoro, aquele brasileiro. Então vem, e daí o outro povo pergunta para os espartanos: mas vocês trouxeram só 300? Daí o chefe dos espartanos pergunta para eles: qual a sua profissão? Daí o outro fala: eu sou ferreiro, eu sou marteleiro, várias profissões. Daí ele vira para os espartanos e pergunta: qual é a sua profissão? Daí eles dão um grito de guerra: E daí ele pergunta assim para o chefe dos que veio com mais gente: quem trouxe mais guerreiros? Porque eram homens preparados para a guerra. Irmãos, o texto nos mostra hoje que nós estamos numa guerra, mas quem luta essa batalha é o Senhor. O Senhor dá a vitória, mas quem luta, na verdade, são nós, são os homens. Nós estamos numa guerra, e essa guerra diz que os amalequitas, depois de Deuteronômio 25, vai dizer que esses foram homens tão cruéis que eles atacaram Israel nesse momento, nessa batalha, por trás, e quando Israel estava descansando. Olha aqui, atacaram por trás e pegaram todo mundo descansando. Então eles eram homens traiçoeiros, e o objetivo deles aqui, Israel estava caminhando para a terra prometida. Eles estavam no deserto, né? Eles tinham encontrado água logo no capítulo 17, que é aquela cerimônia que Moisés tira a água da rocha, lembram? Que eles estavam com sede. Então eles caminhando para a terra do deserto. E vai dizer a Bíblia que o objetivo dos amalequitas era proibir que Israel chegasse na terra prometida, porque amalequitas eram inimigos do povo de Deus. Os amalequitas, vocês vão lembrar talvez, eles eram descendentes de Esaú. Esaú é irmão de Jacó. A Bíblia diz que Deus amou Jacó, porém rejeitou Esaú. Irmãos, nós estamos diante de uma batalha. Talvez você não está vendo, você precisa abrir a sua mente espiritual, que nós estamos numa luta espiritual. Os amalequitas são aqueles que não são do povo de Deus, e Jesus disse que eles odiariam Jesus, odiariam o povo de Deus, porque eles não querem, eles são filhos de Satanás, e eles não querem que o povo de Deus tenha vitória. Esses amalequitas, disse aqui Jesus, inclusive, a palavra dele, no versículo 16, que essa batalha ela vai ocorrer de geração em geração. Essa batalha ela só ocorre quando Jesus volta, porque os filhos do diabo querem impedir os filhos de Deus de chegar à terra prometida. Meus irmãos, isso foi prometido por Jesus. O próprio Deus disse que a descendência da mulher, que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, mas as descendências seriam inimigas. Então nós estamos numa luta,
E essa luta, ela não é carnal. Nós não vamos sair no soco aí com as pessoas na rua. Nós estamos numa luta que a Bíblia fala que é uma luta espiritual. Os nossos problemas na igreja, na família, eles vêm lá de cima. O apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é carnal, ela é contra as forças do mal, nas regiões celestes. Está lá em Efésios 6,12. Ele fala: a sua luta não é contra sangue e carne. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. O próprio Senhor Jesus disse, Pedro uma vez estava empolgado porque expulsou alguns demônios, e Jesus disse: eu vi Satanás descendo dos céus. Pedro não viu, mas Jesus viu que Satanás queria descer dos céus para acabar com Pedro. Irmãos, nós temos que abrir então a nossa visão e aprender a discernir as nossas lutas. A nossa luta geralmente não é contra o meu cônjuge, contra o meu esposo ou a minha esposa. Há uma força das trevas que quer acabar com o seu casamento. Há uma força das trevas que quer que os seus filhos não caminhem com o Senhor. Há uma força das trevas que quer que a igreja tenha problemas. Você já abriu seus olhos para isso? Abra a sua visão espiritual, aprenda a discernir os seus problemas. Por isso que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, nós vimos em Tessalonicenses no estudo, que a Bíblia fala para orar sem cessar. Porque tudo tem um cunho espiritual. As nossas lutas se materializam no corpo a corpo, mas elas vêm espiritualmente falando. Então a gente não resolve problemas com psicólogo, embora ajuda. Problemas de casamento, por exemplo. Nós resolvemos problemas de casamento orando, buscando sabedoria na palavra de Deus. Nós resolvemos problemas na igreja cientes que Satanás, ele não quer a nossa unidade. Ele quer que a Maria Emília escute uma coisa e fique chateada comigo e não tenha mais um relacionamento saudável comigo. Ele quer acabar com os relacionamentos porque ele quer enfraquecer a igreja e para que a igreja não chegue à terra prometida. Irmãos, eu não sei se você evangeliza, mas nós que evangelizamos, é uma luta para as pessoas virem na igreja. Hoje veio uma senhora, como eu falei, visitante. Durante 3 domingos ela falava: eu quero ir na igreja. E ela me ligava na segunda: pastor, me perdoa, eu não consigo, eu não sei o que acontece. Eu falei, liguei para hoje de manhã e falei: hoje eu vou orar por você, eu vou estar de jejum não falei isso para ela. Ela conseguiu chegar, porque é uma luta espiritual das trevas. Sabe aquele desânimo que te bate logo no domingo, 6 horas da tarde? Bate não, gente, porque o inimigo não quer que as pessoas estejam aqui. Por quê? Porque aqui tem a verdade, e a Bíblia diz que a verdade liberta. Então, discirna na sua vida espiritual, irmãos, problemas no casamento, o inimigo está no meio disso aí. Não quer dizer que nós não temos defeitos nem problemas. Ore pelo seu casamento. Seus filhos, ore pelos seus filhos. Problemas na igreja, tenta discernir o que o diabo quer fazer no meio disso. Porque os amalequitas, Jesus disse, aqui na palavra falando que vai ter uma guerra de geração em geração. Eles sempre vão tentar impedir que o povo de Deus chegue na terra prometida. Porque os descendentes de Esaú foram rejeitados por Deus. E os descendentes de Jacó, que somos nós, foram amados por Deus. Você já viu o filho quando tem um que é muito queridinho e o outro não tem tanta moral? Isso é um erro dos pais. Mas aquele filho que não teve tanto carinho, ele se torna um inveja agora e ciúme. É mais ou menos isso. Os filhos das trevas, eles odeiam os filhos de Deus e querem impedir os filhos de Deus de progredir. E era isso, porque aqui, irmãos, diz, olha o versículo 8, diz que veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Israel não tinha feito nada contra eles. Eles estavam no deserto, irmãos. Eles não estavam invadindo a terra dos amalequitas. Diz que eles invadiram por trás. Qual o motivo dessa invasão? Nenhum. Para que eles não chegassem à terra prometida.
Então discirna melhor, ore mais e cuidado com as brechas na sua vida. Se a nossa luta é espiritual, aonde que o diabo ataca? Aonde você dá brecha. O que seria uma brecha? Uma brecha é pecado, uma brecha é alguma coisa na sua vida que não está de acordo com a palavra de Deus, então é logo ali que o inimigo entra. É ali que ele entra para tentar fazer um estrago na sua vida. Então fecha as brechas. Como eu falei, fecha as janelas, as portas da sua casa para que o ladrão não venha e te pegue de surpresa. Então coisas mínimas, às vezes essa brecha na sua vida é um pequeno pecado, que nem te causa uma disciplina na igreja, mas pode ser uma brechinha, que é ali que Satanás vai entrar para poder fazer uma bagunça no seu casamento, fazer uma bagunça na sua vida, fazer uma bagunça na igreja. Coisas mínimas, irmãos. Eu não sei você, eu lembro que eu dirigi alguns anos sem carteira, que eu dirigia de menor, e eu nunca vi, não sei vocês, depois que você tira a carteira, o blitz nunca mais aparece. Polícia, o Elias nunca mais te para. É? Por que, irmãos? Porque você agora está de acordo com a lei. Se você está de acordo com a lei, o inimigo não tem uma brecha para entrar na sua vida. Se você está de acordo com a palavra de Deus, a sua vida está protegida. Foi por isso que Israel aqui teve vitória. Um dos motivos é que eles estavam caminhando obedecendo ao Senhor. Irmãos, mas vocês perceberam que é interessante que, por isso que eu falei, o tema é a vitória vem do Senhor, embora o povo aqui luta. Vocês perceberam na leitura bíblica o que Moisés fez? Moisés pegou e falou para Josué. Josué era um líder que ele estava formando. Falou: Josué, escolhe homens e vai para a luta. E Josué não foi para a luta. Talvez você pensasse assim: não, Moisés mandou Josué ir para o fronte da batalha para ficar de boa. Que líder é esse? Não, Moisés foi para a verdadeira batalha, porque diz que ele sumiu no monte e ali tinha a visão panorâmica. E diz, vocês perceberam aí? Ele estendia a mão, o povo vencia. Mas ele é um homem, né? Daí o que acontecia? Ele cansava. Você tentou ficar assim muito tempo? Daí ele cansava. Quando ele cansava, o que acontecia? Os amalequitas prevaleciam. Daí ele tinha 2 ajudantes, Arão e Hur, mostrando que um homem precisa de alguém para ajudar a segurar as pontas. Sozinho ninguém aguenta. E daí eles puseram uma pedra para ele sentar, para ele descansar. Arão segurava o braço dele de um lado e Hur do outro. Então ele ficou até o pôr do sol com as mãos levantadas. E eles desbarataram e passaram a fio da espada os amalequitas. Vocês estão vendo como a luta é espiritual? Levanta a mão, vitória. Abaixa a mão, derrota. O que isso significa? Ele está intercedendo e abençoando como líder do povo de Deus. Por isso que a nossa luta não é carnal. Talvez você está tentando resolver com o seu próprio braço. Talvez você está com problemas na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho, e você está tentando resolver com o braço. Mas isso é resolvido com a mão estendida. Isso é resolvido em oração. Portanto, antes de fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão, chamar a atenção, ore primeiro. Porque, irmãos, nós sabemos que esse intercessor, ele é um homem. A mão dele cansa, ele senta, ele precisa de homens para levantar a mão dele. Mas o verdadeiro intercessor do povo de Deus veio depois. Josué era um tipo dele. O nome dele é Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele não está sentado numa pedra, ele está sentado no trono. A Bíblia diz que ele tem auxiliares também, mas são milhares de anjos. Mas a Bíblia também fala que ele não cansa. A Bíblia diz em Hebreus 7:25: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus e vivendo sempre para interceder por eles. Há uma mão estendida sobre você, há uma mão estendida sobre a igreja que não cansa, é a mão do Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu estou aprendendo a orar assim agora depois de meditar nesse texto. Jesus, eu estou indo fazer isso, estende a sua mão. Estende a sua mão sobre o meu casamento, sobre a minha igreja, sobre os meus filhos. Porque se a mão dele está estendida, tem vitória. E Jesus não cansa como Moisés.
É por isso, irmãos, que nós podemos ter certeza da vitória. Por isso que o diabo não vai destruir os nossos casamentos, não vai destruir os nossos filhos, não vai destruir a igreja. Por isso que Jesus disse para Pedro, lembram? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque as mãos do intercessor não cansam, elas estão estendidas. Então confie mais. Peça: Jesus, estenda a tua mão para a minha vida, para os meus filhos, para o meu casamento, para a minha igreja. Por isso, irmãos, nós temos certeza que nós vamos chegar na terra prometida. Nós não falamos que temos certeza da salvação por presunção nossa, mas é por conhecimento bíblico, porque as mãos de Jesus nunca cansarão de interceder pelo seu povo. Hebreus 7:25. Então, irmãos, tenha certeza da vitória. Por isso que Romanos 8 fala tanto sobre isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra os eleitos de Deus? Quem os acusará? Se Deus é por nós, como nós cantamos aqui, se o nosso general é Cristo, como nós não vamos ganhar? Talvez nós não estamos ganhando muito, porque nós não estamos lutando pouco, porque nós temos a vitória por Ele, mas quem luta é a gente. Então, irmãos, Moisés teve a vitória, Josué teve a vitória. Daí, olha no versículo 14, Deus mandou Josué escrever isso que nós estamos lendo aqui hoje. E Deus disse que vai riscar a memória de Amaleque debaixo do céu. Lembrando que Amaleque simboliza os inimigos do povo de Deus, aqueles que não adoram a Deus. E nós sabemos que um dia os amalequitas, os ímpios, eles serão banidos da face do Senhor. Vocês devem ter visto isso na quarta-feira, no primeiro capítulo de Tessalonicenses. Quando Jesus volta, diz que quem não faz parte desse povo serão banidos da face do Senhor. Ou seja, vai ter luta de geração em geração, até o final. O povo de Deus vai ser odiado, vai ser perseguido pelos amalequitas, mas no final eles serão banidos da face do Senhor. A memória deles vai ser riscada. E daí Moisés, depois de tudo isso, no versículo 15, disse que ele edificou um altar do Senhor, e disse o quê? Que expressão linda! O Senhor é minha bandeira. A gente pode falar isso? O Senhor é minha bandeira. Irmãos, o que significa bandeira? A bandeira dos espartanos significava que eles lutavam pela sua família e eles lutavam pelo seu povo. É isso que a bandeira significa. Então aqui ele faz um altar ao Senhor e ele fala: eu luto pela bandeira do Senhor, eu luto pelo reino de Deus, eu luto pelo povo de Deus. E ele adora o Senhor ali. Nós temos que pensar aqui, irmãos, qual tem sido a nossa bandeira. Lembrando que bandeira é aquilo que você luta, aquilo que você vive por isso. Como eu falei, os espartanos, eles não poderiam fazer outra coisa que não fosse ir para a guerra. Eles eram treinados para a guerra. Você tem pensado nisso? Qual é a sua bandeira? Sua bandeira seria pelo que você vive. Qual propósito você vive? Um pensador disse que um homem não pode existir se ele não tem um propósito para morrer. Porque você morreria pelo quê? Talvez você tenha carregado a bandeira do seu próprio nome, da sua própria família. Mas a bandeira digna de ser carregada é a bandeira do reino de Deus. Por aquilo que você luta, por aquilo que você vive para. Porque essa bandeira que tem a vitória do general, é para esse propósito que nós fomos chamados, irmãos. Nós não fomos chamados para viver para nós mesmos, como os amalequitas daí de fora estão vivendo. Nós não fomos chamados apenas para os nossos sonhos. E isso é uma cosmovisão dos amalequitas. Nós fomos chamados para carregar a bandeira do Evangelho. Então, se você não carrega essa bandeira, você vai se frustrar no final. E é esse o propósito aqui, de lutar pela bandeira de Cristo, pela bandeira do reino de Deus. Irmãos, mas olha que interessante. Como eu falei, quem dá a vitória é o Senhor. A vitória vem do Senhor.
Essa batalha é do Senhor. Olha o versículo 16. E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra de quem? Do Senhor, contra Amaleque de geração em geração. Essa guerra é do Senhor. Ele que dá a vitória. O intercessor é Jesus Cristo. Ele é o general que está com o braço estendido para a tropa. Porém, quem luta? Homens, nós, mulheres. Veja no versículo 9, o que Moisés disse a Josué? Escolhe-nos homens e sai para a peleja. Eu fiquei pensando aqui, por que escolher alguns? Por que não manda todo mundo? Não é melhor? Se você vai para uma briga contra 10, você pode ir com 2 ou com 10. Você prefere ir com 10 contra 10, não é? Como eu falei. Mas ele mandou escolher só alguns, irmãos. Porque, como eu disse, um homem não preparado, ele não ajuda a defender os outros. E quais as características desses homens? No capítulo 18, olha o versículo 21 aí para você, quais são. Capítulo 18, 21, um capítulo à frente. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Quais as características dos homens prontos para a guerra? Diz que eles tinham que ser capazes. Trazendo para o nosso contexto, nós não vamos sair no soco aí na rua com as pessoas, que a nossa luta é espiritual. O que seria um homem capaz? Um homem que conhece a Escritura, um homem que conhece a Bíblia, um homem de oração, um homem que adora a Deus. O que Moisés fez quando teve vitória? Levantou um altar ao Senhor. Então um homem capaz é um homem que conhece a Escritura, que tem relacionamento com Deus. Tanto que tinha várias meninas solteiras aqui no primeiro culto. Eu falei, não casa com um homem que não é capaz de ir para a guerra, senão você vai ter problema a vida inteira. Não casa com um homem que não é um homem de verdade. Porque viu que ele falou homens de verdade? Eu pensei, o que seria um homem de mentira? Um homem de mentira é um homem que não adora a Deus, que não é capaz para a guerra espiritual. Vai dar problema para sua mulher. E aqui temos 2 homens solteiros. Seja um homem de verdade, um homem que conhece a Escritura, um homem que adora a Deus, um homem que luta pela bandeira correta. Porque, não sei se vocês viram, irmãos, esses homens também não poderiam ser avarentos. Avarentos é homens que amam o dinheiro, homens que só pensam em si. Eles tinham que pensar na bandeira. Quais seriam os sintomas de um homem avarento? Nós sabemos agora, o Covid, os sintomas é tosse, febre. O que mais que pode dar? Dor de cabeça. Quais seriam os sintomas de um homem avarento? O dinheiro dele é só para ele. Não dá um presente para a esposa, não contribui com a igreja. O dinheiro dele é só para ele. Esse homem não está capaz para a guerra, porque está pensando só em si. E diz que esses homens também tinham que ser tementes a Deus. Esses, porque é a batalha do Senhor, mas ela conta com homens. Talvez você pense, Gabriel, mas eu não quero ir para a guerra assim pelo reino de Deus, não. Quero ficar no meio termo. Tem jeito? Tem jeito de só levar um copinho de água para os soldados? Não tem jeito. Jesus disse em Lucas 11, 23, ele falou o seguinte: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Entendeu? Quem não ajunta, quem não pega a bandeira, quem não vai para a guerra, quem não luta pelo seu casamento, quem não luta pela igreja, quem não luta pelo reino de Deus, quem não está disposto a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho, ele não ajunta com Jesus, então ele espalha. Seria aquele soldado que ele vai causar um dano aos outros soldados, que ele não está preparado. Ele não pode ser um espartano. Meus irmãos, mas nós sabemos que se nós temos falhado, nós podemos contar com a graça de Jesus.
Todo aquele que está cansado e sobrecarregado, vinde até mim e eu vos aliviarei. Jesus te perdoa. Jesus te dá uma nova chance. Porque essa batalha, nós sabemos que hoje em dia, ela não é só para os homens. Elas são também para as mulheres. Todos se alistam como soldados de Cristo. Quando Paulo fala para Timóteo: Timóteo, se apresente como um soldado de Cristo, que não se envolva com os negócios dessa terra e que procure agradar aquele que te chamou e arregimentou. O objetivo do soldado é agradar o general. Nós precisamos de homens de verdade. Mas quando eu falo homens, incluo as mulheres também. Nós precisamos dar uma sacudida de homens que carregam essa bandeira. Talvez dar uma sacudida mesmo. Estava com o Kaique esses dias, ele tornou neném, então o neném tem algumas prioridades, né? Então o Kaique esperto, ele quer agir como neném para ter as mesmas prioridades. Peguei e falei: vira homem, rapaz. Age igual homem, rapaz. Daí eu peguei outro dia e vi ele falando a mesma coisa que eu falo para ele por nome, por Noah: vira homem, rapaz. Age igual homem, rapaz. Mas eu até achei até bom. Às vezes nós precisamos falar isso. Vira homem, rapaz. Age igual homem, rapaz. Você foi chamado para essa batalha. Quem luta pelo casamento, quem luta pela igreja, somos nós, soldados de Cristo. E as mulheres são aquelas que, como sábias, Provérbios 14:1, edificam a casa. A mulher sábia edifica a casa, mas a mulher tola, ela acaba com a sua casa. O que isso quer dizer? A mulher sábia promove o marido. Respeita o marido, para que ele seja um espartano do reino de Deus. E esse é o chamado para todo mundo. Porque nós vamos ter a vitória. A vitória não depende do nosso braço, não depende da nossa intelectualidade. A vitória depende das mãos daquele que está estendido. Então, irmãos, eu tenho essa boa notícia para você. Seu casamento está difícil? Peça para a mão de Jesus se voltar lá para sua casa. A mão dele vai lá. Está com problema com seus filhos? Peça para a mão dele sobre seus filhos. Está com problema na sua vida? Peça a mão do intercessor. Porque quando a mão do intercessor estava levantada, a vitória é certa. E a mão de Jesus não cansa. Amém? Baixe sua cabeça então para você orar. Que eu quero dizer que Deus conta com você, meu irmão. Você foi escolhido e talvez você não se posicionou ainda para a batalha, mas o Senhor te dá graça. Venha até Jesus, peça perdão para que Ele possa estender as mãos sobre você, para que você faça parte dos que lutam e não apenas dos que assistem.